Como diriam os gênios do passado, a matemática é sobre transformação. Uma barata voadora vira uma formiguinha insignificante. Você está preparado para essa conversa? Fala aí pessoal, meu nome é Marcos, eu sou matemático de formação, de alma e de coração, e hoje eu vou te mostrar um problema do ITA que eu já resolvi aqui no canal, porém com uma solução absolutamente brilhante sugerida por esse inscrito aqui. O que a gente vai fazer é deformar o plano cartesiano para encontrar a equação da reta tangente. Então, se você gosta de matemática e quer aprender esse negócio, já se inscreve nesse canal e acompanhe até o final do vídeo comigo aqui. Meu camarada, o nosso objetivo é encontrar a reta tangente a essa elipse que passa exatamente por este ponto. E a gente vai fazer isso de uma forma extremamente diferenciada. Então veja bem, se eu tivesse uma circunferência, seria muito fácil, né? Porque se eu ligo o centro lá no ponto de tangência, o segmento formado é perpendicular à reta. Então, se eu considero este triângulo retângulo, fica muito fácil de calcular qual é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo horizontal. Mas beleza, a gente não tem uma circunferência. Se eu ligo o centro da elipse aqui no ponto de tangência, ó, eu vou perceber que este ângulo não é 90 graus, então eu não posso fazer esse processo. Mas espera aí, e se eu transformar a elipse numa circunferência? Exatamente isso que eu vou fazer. A gente vai definir um novo sistema de eixos, u e v, de tal maneira que isso aconteça. Então veja bem, eu vou definir para você aqui, ó, eu vou dizer que x é igual a 4u e o y vai ser igual a 3v. Agora, quando eu substituo x e y na equação da elipse, eu chego em exatamente, ó, u quadrado mais v quadrado igual a 1, uma circunferência de raio 1 nos eixos u e v. Agora, meu amigo, entende o que a gente está fazendo quando escrevemos isso aqui, ó? Pô, você está dizendo assim, as distâncias no eixo x são 4 vezes maiores do que as distâncias no eixo U. Então, por exemplo, se no eixo X eu tenho essa distância entre 0 e 1, no eixo U eu vou ter 1/4 disso, ó, eu vou ter essa distânciazinha aqui entre 0 e 1. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o eixo X e espremendo ele, eu estou deformando o eixo, beleza? Isso faz sentido, né? Porque eu estou deformando mais o eixo X, porque aqui tem um 4, do que o eixo Y, porque aqui tem um 3. E olha para a elipse, esse eixo aqui, ele é maior do que esse aqui. Então, se eu quero transformar isso numa circunferência, eu tenho que deformar esse aqui um pouquinho mais que eu deformo esse, ok? Pegou aqui a ideia da parada? Pois é, agora a gente vai escrever todo o nosso problema, a reta, a elipse, só que nos eixos U e V. Conforme mostrado, a elipse vai virar uma circunferência de raio 1 e a pergunta natural que você deveria estar se fazendo é: o que acontece com a reta quando eu passo essa transformação por ela? Será que ela se deforma? Para responder isso é muito simples, ó. A equação original da reta é y igual a ax mais b. Se eu substituo y igual a 3v e o x igual a 4u, vou chegar nessa equaçãozinha. Se eu passo esse 3 dividindo, eu vou determinar que v é igual a algum número que multiplica u mais algum outro número. Ou seja, o formato de equação da reta se mantém. Então, a transformação não deforma a reta. Beleza? Agora veja bem, o que ela muda então na reta? Pô, meu camarada, muda a angulação, tá? Que a reta faz com o eixo horizontal e muda também os pontos. Veja bem, o ponto que originalmente era 8, 0, ele vai ser trazido para o 2, 0. Por quê? Quando x é igual a 8, ó, se você dividir por 4, o u vai valer 2. Quando o y é igual a 0, substituindo aqui, o v vai valer 0. Então esse ponto ele é trazido para cá. Agora vamos finalmente calcular o coeficiente da reta tangente, só que nos eixos u e v. Eu
vou ligar o centro aqui no ponto de tangência, eu tenho certeza que isso aqui faz 90 graus, o raio da circunferência é 1, essa distância aqui é 2, com um Pitágoras bem tranquilo, eu consigo determinar que aqui é raiz de 3, então a tangente desse ângulo alfa aqui vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, racionalizando aqui, raiz de 3 sobre 3. Agora, meu camarada, o coeficiente angular, ele é menos raiz de 3 sobre 3, porque a reta é decrescente. E, finalmente, a gente chegou no ponto-chave, assim, na sacada máxima, que é o seguinte: como eu transformo o coeficiente angular nos eixos U e V lá para os eixos x e y, que no final das contas é o que eu quero. Então, vamos perceber o seguinte: toda vez que eu quero calcular o coeficiente angular de uma reta, eu considero 2 pontos e faço a razão entre a variação em y pela variação em x. Então, olha aqui, o meu coeficiente angular, ele sempre é y1 menos y0 dividido aqui por x1 menos x0. Agora, presta atenção num negócio. O y não é 3v, então o y1 ele é 3v1. Então fica 3v1 menos 3v0 dividido por 4u1 menos 4u0. Agora, coloca aqui em evidência em cima o 3 e embaixo o 4. Você vai chegar em 3 que multiplica v1 menos v0 dividido por 4 que multiplica 1u menos u0. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui, meu camarada, é exatamente ΔV dividido por ΔU multiplicado por 3/4. Então, o que isso está te dizendo? Que o coeficiente angular nos eixos x e y ele é 3/4 do coeficiente angular nos eixos U e V. Então, o que eu tenho que fazer com esse coeficiente angular aqui para chegar no coeficiente angular nos eixos x e y? Meu camarada, é só multiplicar isso aqui por 3/4, ó. Então fica menos raiz de 3 sobre 3 vezes 3/4, que dá exatamente menos raiz de 3 sobre 4. E assim a gente já poderia responder aquela questão do ITA, beleza? Agora, só para finalizar, tá? Só para encontrar de fato a reta tangente. Pô, eu sei que a minha reta passa pelo ponto 8, 0 e tem coeficiente angular menos raiz de 3 sobre 4. Então, y é ax, ou seja, menos raiz de 3 sobre 4x mais b. Se eu substituo esse ponto na equação da reta, eu vou chegar aqui, né? 0 é menos raiz de 3 sobre 4 vezes 8 mais b. Então, o meu b é quanto que vai dar? Ó, 8 por 4, 2. Passando esse negócio para lá, o b vai dar 2 raiz de 3. Ou seja, a minha reta tangente é y igual a menos raiz de 3 sobre 4x mais 2 raiz de 3. Só que de uma forma brilhante, deformando o plano cartesiano ao nosso bel prazer. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, se inscrevam nesse canal aqui e tchau!